Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à conferência. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver se está tudo bem com o som antes de eu continuar. Aqui. Tem gente de todo o Brasil, com certeza. Boa tarde, pessoal. Ah lá, disseram que está tudo bem com o som, então vamos começar. Obrigado, pessoal. Vamos falando de onde vocês estão assistindo a gente, tá bom? Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à conferência do Embarcados. Durante o mês de novembro, estamos realizando a segunda conferência online do Embarcados com a Mouse Electronics. Nessa semana, estamos trazendo conteúdo sobre diversas áreas de sistemas embarcados e sistemas eletrônicos. A Mouse Electronics convidou seus parceiros para mostrarem as novidades no desenvolvimento de projetos eletrônicos. A gente está fazendo uma série de 5 webinars, um por dia, sempre às 14 horas, com os profissionais das principais empresas do setor. Hoje, no quarto dia da conferência, a gente vai receber o André Oliveira, que já está aqui na sala com a gente. Ele é engenheiro de aplicações da Renessas e vai apresentar sobre sensores de proximidade time of flight. Os sensores de proximidade que ele vai apresentar, eles são utilizados em diversas aplicações embarcadas. O André, antes da apresentação, mostrou para mim que são sensores programáveis, né, sensores digitais, que trabalham com detecção de luminosidade e tem diversas características relacionadas a baixo consumo, sensibilidade e detecção de luminosidade. E ele vai passar durante a apresentação sobre essa tecnologia para vocês. Também mostrando vários exemplos de como usar esse sistema eletrônico no projeto, né? O André Oliveira, ele é engenheiro eletricista, com ênfase em informática industrial, e é formado em Bauru, na Unesp. Ele atua já faz mais de 11 anos como engenheiro de aplicações da Renessas, né? Dá suporte a diversos clientes em diversas áreas, em especial da região sul, envolvendo principalmente automotiva, linha branca e industrial, né? Ele tem experiência com desenvolvimento em UPS, estabilizadores de energia, sistemas de alarme, automação, processos industriais, entre outros sistemas eletrônicos. Então, eu vou convidar agora para fazer a apresentação para vocês o André Oliveira. Boa tarde, André. É com você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal. Bom, muito bom estar aqui de novo, fazendo mais uma apresentação aqui no Embarcados. Agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. Agradecer também ao pessoal da Mouser pela organização aí junto com o Embarcados desse evento. Eu tenho conseguido, pelo menos, acompanhar as outras apresentações, tem sido muito bom. Espero que eu consiga passar algum material interessante para vocês também nessa tarde. Vamos começar então, que o tempo é curto. Então, vamos falar um pouquinho hoje do sensor Time of Flight, que é um sensor para medida de distância, né? Você pode usar ele para diversas aplicações. Mas antes, para não perder o hábito, vamos falar um pouquinho de microcontrolador, só para vocês não esquecerem, que é a coisa que eu sempre estou falando por aí. Duas novidades da Renessas, né? Que seria a linha RA. Quem acompanha aí o nosso site já deve ter visto algum banner sobre o assunto, né? É uma nova linha de produtos com Core ARM. Você tem Cortex M4, M23, M33, até 2 MB de flash. É um micro bem focado em aplicações de IoT, né? Então tem toda a parte de segurança e o Trust Zone para você fazer uso da memória segura, né? Salvar certificados, fazer um TLS para falar com a nuvem de sua preferência, tá? Grande conectividade, tem USB, CAN e Ethernet nesse micro. São micros, então, que vão até 176 pinos, 200 MHz, e, enfim, é um Core ARM que todo mundo já conhece, com a parte de software que a Renessas oferece, que é bem completa, baseada no FreeRTOS da Amazon, né, da AWS. Então, a gente já tem nosso suporte, e também, obviamente, todos os drivers de periféricos do micro que também já estão disponíveis, tá? Quem quiser conhecer, fala com a gente. E um outro lançamento, esse um pouquinho diferente, também é um Core ARMS, no caso um Cortex M0 Plus, mas baseado numa tecnologia nova, que é o SOTB. O que essa tecnologia tem de novo? É um micro voltado ao baixo consumo de energia.
são aplicações de energy harvesting, né? Então você vai fazer uma aplicação até sem bateria, né? Que a ideia é exatamente ter um consumo muito baixo. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de um micro por volta de 1/10 do consumo de um micro convencional, tá? Então, você pode trabalhar a alimentação dele com sensores de luz, com fontes de luz, temperatura, vibração, tá? Então, é um micro voltado para esse tipo de aplicação. Como ele tem uma operação, consumo em operação de 35 microampere por megahertz, você pode fazer o seu produto, né, sem bateria ou com uma bateria de backup apenas, e ainda assim manter ele em operação o tempo todo, não só respondendo a algum evento externo, porque você precisa ficar economizando processamento. Ele consegue fazer um trabalho bem mais eficiente nesse item, que é o consumo de energia. Para você ter uma ideia, a gente tem uma máquina que, graças a essa unidade EHC, que é o Energy Harvesting Controller, você consegue partir a máquina usando só a sua fonte de energia externa aqui sei lá, um sensor fotovoltaico ou uma fonte térmica de energia, porque você consegue partir o seu micro usando apenas 5 microampere na inicialização, que é muito baixo comparado com o que você tem no mercado. Tá? Outros detalhes importantes, ele consegue fazer uma conversão do ADC de 14 bits dele, consumindo por volta de 4 microamperes também. Então, tudo que ele faz é voltado a baixo consumo de energia. Tá? É um micro bem interessante se você tem essa necessidade. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, pode mandar para a gente ou posta aí no chat. E sem mais delongas, vamos ao assunto do dia, que são os sensores óticos da Renesas. Esses sensores são produtos que já vieram da Intersil, tá? Que a Renesas comprou a Intersil há algum tempo atrás. Dentro dessa linha de produto, a gente tem os sensores de luz ambiente, um sensor RGB, tá? E os sensores de proximidade. As aplicações são várias, né? Você tem desde os produtos mais comuns aí que você está acostumado a ver, que são celular, câmera, até leitor de código de barra, aplicações de multimídia, né, em TV, laptop. Tá? E dentro dessa linha de sensores, uma coisa muito importante é a faixa de operação de trabalho, né? Faixa em termos aí de comprimento de onda da luz que ele enxerga, né, por assim dizer. Então, você tem várias fontes de luz que você precisa conhecer, trabalhar. Então, você tem desde uma lâmpada fluorescente, né, o CFL, que você tem vários picos dentro desses comprimentos de onda disponíveis, vários vales, e então, dependendo do tipo de sensor que você está usando, você vai ter uma leitura errada, uma leitura meio distorcida, você tem que fazer uma série de correções para isso. Tá? Você pode observar, por exemplo, uma luz do sol, né, o sunlight, você tem uma distribuição muito mais uniforme no comprimento de onda, então é mais fácil de trabalhar. Você tem uma série de coisas para levar em consideração na hora de escolher o sensor. Os sensores da Renesas, eles já são feitos para rejeitar as ondas fora do espectro visível. Então eles têm uma resposta muito mais próxima à resposta do olho humano. Tá? Então se você tem uma aplicação que você vai precisar medir a quantidade de luz, por assim dizer, numa sala, para determinar quanto de potência você vai colocar num backlight ou numa iluminação de um teclado, qualquer coisa assim, esse tipo de sensor vai ter uma resposta mais linear e mais tranquila de você trabalhar na hora de desenvolver a sua aplicação. Então, falando um pouco dessa linha de sensores, né? A família ISL 29, né? ISL, para quem não sabe, é de Intersil. A gente tem os sensores de ambiente analógicos, que eles têm saída de tanto por corrente quanto voltagem, dependendo do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, uma é mais interessante que a outra, tá? A gente tem esses produtos dentro dessa linha.
os sensores de ambiente digitais. Eu estou sempre apontando com o mouse aqui, mas eu esqueço de riscar na tela. Desculpa, pessoal. Então, o sensor de luz ambiente digital, tem 4 produtos dentro dessa família. Sensores de proximidade e luz ambiente, digitais também. Sensor de cor, tá? Ele fala True Color porque é pelo tipo de resposta que ele dá. E o nosso sensor do dia, que é o Time of Flight, que é o ISL 29501. Tá? Só um segundo. Então, vou falar um pouquinho de alguns produtos aí para vocês conhecerem a linha, né? Então, por exemplo, o ISL 29033 é um sensor de luz ambiente com interrupção. Então, ele é voltado para aplicações de baixo consumo de energia. Inicialmente, quando ele foi lançado, era mais voltado para celulares mesmo. Então, é um sensor que ele é utilizado para controlar o backlight, né, do dispositivo. Tá? Você vê que o package dele é um package bem pequeno. A gente está falando de um cara aí de aproximadamente 2 por 2 milímetros de tamanho, tá? Um consumo de 0,3 microamperes enquanto ele está em espera, né? Enquanto não está em operação. E é um cara bem interessante para aplicações que você precisa rejeitar a luz ambiente, tá? E ter um baixo consumo e, obviamente, ocupar pouco espaço na placa. O irmão maior dele, assim, por assim dizer, seria o 29035. Também é um cara de alta resolução, né? Tem um desses 16 bits, com todo a parte de rejeição à luz ambiente, tá? Também o tipo de aplicação dele é a mesma, né? Controle de backlight ou qualquer tipo de sensor de luz ambiente. Tá? O package dele é ainda menor, 1.6 por 1.5 milímetros de tamanho. Tá? Esses caras são todos bem pequenos mesmo, não assustem. E aí vem o primeiro sensor de proximidade, esse ainda não é um time of flight, tá? Ele é um sensor de luz ambiente e proximidade. Esse aqui normalmente é o tipo de sensor que você tem no celular, que ele já controla o backlight do celular, e ele percebe quando você coloca o telefone na orelha para ignorar o touch da tela. Né? Então é esse tipo de sensor que é utilizado. Mesmo esquema, um package bem pequeno, baixo consumo em power down, tá? E ele tem um LED, um drive de corrente para o LED um pouquinho mais parrudo, porque ele efetivamente ele pode trabalhar com uma medição de distância também. Se você não tiver uma aplicação dessa do celular, mas você tem uma aplicação que você quer medir uma distância, obviamente não muito grande, alguns centímetros aí, ele é capaz de fazer esse tipo de aplicação também, tá? Se você tem alguma aplicação desse tipo, é um carinha bem interessante para isso. Assim, tanto o anterior quanto esse tem toda a parte de rejeição à luz ambiente e ele tem um filtro para compensar também a parte de infravermelho, tá? Ele trabalha bem no sol, por exemplo. Tá? E aí o sensor de cor, né, RGB, o 29125, a mais interessante dele aqui é a faixa de resposta, né, extremamente linear, bem parecido, aliás, linear não, bem próximo à resposta do olho humano, tá? Então ele consegue trabalhar sem muita compensação, sem muita calibração, com uma resposta muito boa. Ele pode ser usado para várias aplicações, acho que a mais comum aí na parte de industrial, né, detecção de cor, detecção de qualidade de impressão, esse tipo de aplicação, ele funciona muito bem, tá? Também é um item bem pequeno, 1.65 por 1.65 milímetros de tamanho, tá? A sensibilidade bem grande em termos de luz, né, quantidade de luz que ele trabalha, uma resolução de 16 bits e
eu não falei, mas todos os sensores que a gente mostrou aqui, todos são com comunicação I2C, tá? Compatível com o SM-Bus, que é uma ferramenta da Intersil que você pode usar para fazer testes, fazer calibração desses itens. Tá? E, finalmente, o assunto do dia, que é o 29501, que é o sensor de distância Time of Flight. Quem está mais de olho aí nas aplicações de veículos autônomos, nesse tipo de coisa, conhece bem o LiDAR. Esse cara aqui seria como que eu posso dizer? Um LiDAR de pobre, vai. Enquanto o LiDAR ele faz essa medida igual a gente faz nesse cara, com, sei lá, quantos mil pontos, esse aqui ele vai fazer uma leitura só em uma faixa de visão que ele tem. Tá? As aplicações, obviamente, são mais simples, né, mas elas também incluem, por exemplo, um drone, né, para você fazer detecção de colisão, fazer aterrissagem automática, algum tipo de robô que você precise identificar o tamanho de uma sala, por exemplo, de um aspirador de pó robótico, alguma coisa assim. Pode ser utilizado como sensor de presença para detectar a presença de uma pessoa para abrir uma porta, por exemplo, nos estacionamentos, detectar se tem um carro na vaga, contar quantas vagas tem disponíveis, tá? Entre outras aplicações aí bem interessantes. Tá? O range dele vai até 33 metros, na teoria, tá? Esse limite teórico dele. Na prática, a gente sabe que esse limite é um pouquinho difícil de se atingir com bom funcionamento. Tipicamente, a gente consegue uns 15 metros, bem... vai funcionar bem, né? Tá? A frequência de modulação dele é 4.5 MHz e ele trabalha com um sistema de luz infravermelho, né? Então, um dos conceitos que você precisa entender desse tipo de aplicação é que ele tem um campo de visão. Tá? Então, o que seria o campo de visão? Você tem um emissor e um detector, que seria um fotodiodo. Esses dois caras, eles têm cada um facho, né? E a intersecção desses dois fachos é onde vai estar o seu campo de visão. Tá? Você saindo desse campo de visão, você vai começar a não ter uma resposta tão precisa de distância. Tá? Então você tem que sempre trabalhar tendo em mente que você tem essa limitação no desenvolvimento da parte óptica do seu produto, de como você vai trabalhar com o seu emissor e com o seu detector da luz. Dentro da definição do que você vai usar, você tem que definir primeiro o tipo de fonte de luz. Você pode usar um LED ou um VCSEL, que seria um tipo de laser, tá? De baixa potência. Eu não tenho certeza, tem alguns problemas de regulamentação dependendo da aplicação. Então, o VCSEL não é para qualquer situação, tá? Mas ele, obviamente, é o que consegue uma melhor distância para medir. O tipo do sensor sempre vai ser um fotodiodo. Você tem que determinar o caminho, né, da luz, que você vai usar, de tipo a cobertura de vidro, lente, o que você for usar ali, a abertura do campo que você está usando. Tá? Você tem que saber tudo isso para determinar qual que é a melhor arquitetura ali, maior para a sua aplicação. A gente fala isso, parece que é um negócio muito óbvio, mas a gente já teve caso de cliente que ele fez toda a mecânica dele, mas ele usou um plástico que era, como dizer assim, permeável ao infravermelho. Então você tinha muito crosstalk, você não conseguia fazer funcionar. Então você tem que tomar alguns cuidados na hora de você fazer essa mecânica, tá? Para você não ter nenhum problema, certo? E obviamente depois disso você vai ter que fazer a sua configuração do item, calibração, tudo bonitinho, e botar ele para funcionar. Um pouco da teoria de como chega no funcionamento, né? Basicamente, o sensor, o que ele faz? Você tem uma emissão, você tem um emissor e um sensor. Ele vai medir o tempo de ida e volta da luz. Olha que setinha horrível.
tá? E esse tempo ele vai medir pelo defasagem, pelo ângulo de defasagem da onda, da ida e da volta, tá? Então, matematicamente falando, você vai ter essa distância calculada baseada, obviamente, na velocidade da luz, a frequência que você está usando, tá? Vai chegar nos seus 33,3 metros, que é a distância máxima teórica que você vai atingir. Tá? Usando um ADC de 12 bits, a gente está falando em 8 milímetros de resolução. Obviamente, 8 milímetros é um negócio bem pequeno para um sensor desse. A gente consegue chegar bem próximo disso, tá? Obviamente, nesse limite você vai ter algum ruído, você vai ter que fazer alguma filtragem, fazer alguma coisa. Mas é possível trabalhar com uma resolução bem alta, como você pode ver. Então, os tipos de sensores de proximidade, né, que a gente tem. Então, os sensores trabalham aí com bem pouca distância, daqueles do começo, são sensores de proximidade. Ele fala aqui até meio metro, mas a gente sabe que o limite é um pouco menor que isso, tá? Não chega a meio metro. Aí você tem as aplicações já com o Time of Flight, né, com o 29501. A gente tem uma reference design que chama o Get Shark, tá? É um evaluation board, que ele tem um LED infravermelho, um detector de um fotodiodo, e ele chega até 5 metros. E o famoso, ele chama Great White, que já usa um VCEL, que seria o laser, né? Ele atinge 10 metros ou mais, conforme a condição de reflexão, a condição do que ele está medindo, tá? Porque essa é uma outra coisa importante, você precisa saber a cor do elemento que você está medindo, você precisa saber as condições de luz que esse cara está recebendo para você ter certeza que você vai conseguir atingir a distância que você quer. Ele funciona no luz ambiente? Funciona, mas obviamente isso atrapalha um pouco. Então, a parte deixa eu tirar isso aqui da frente. De reflexão dos materiais, né? Você tem pelas cores, você vai ter várias porcentagem de luz que ela reflete. Obviamente, o preto vai ser o que vai refletir menos, o branco é o que vai refletir mais, mas ainda assim você tem algumas outras variações dentro dessas cores, tá? Então, o pior caso, que é onde a gente calibra, é o preto. Se você chegar numa boa distância, numa distância próxima do que você precisa com o preto, provavelmente você vai conseguir trabalhar nas outras cores, tá? Mas é sempre bom você calibrar dentro das condições que você pretende trabalhar, não nas condições ideais do laboratório, que às vezes você chega no ambiente de operação e a resposta é um pouco diferente, não é tão boa. Tá? Aí dentro dessa linha de produtos a gente tem vários reference designs, né, ou kits de desenvolvimento que você pode usar para testar ou para começar o seu projeto. Porque isso é uma coisa interessante. Você já vai partir de uma solução que é um proven good solution, que você sabe que funciona, e testar no seu ambiente. Aquele cara funcionou para o ambiente que você está trabalhando, funcionou com as condições de luz, com as condições de cor que vai refletir, tudo bonitinho. Beleza, você já sabe que você tem meio caminho andado. Aí você vai partir disso aí para desenvolver a sua placa. Tá? Então, dentre essas reference designs, os 4 principais são esses daqui. Os nomes são bem asiáticos, né? O Sun Tiger, que é com um LED infravermelho. Esse cara você consegue trabalhar com o LED de alta potência, você consegue colocar... Tá meio ruim de ver esse slide aqui. Deixa eu ver no meu. Se alguém conseguir ler aí, me conta. Só um segundo. Tá dando para ler, André. Pode continuar.
É que na minha tela aqui não aparece bem, tá? Mas ele trabalha com LED infravermelho, tá? Você controla a potência do LED. Essa é uma coisa interessante que você pode calibrar, né, a potência do LED conforme a distância que você quer medir, tá? É uma plataforma bem interessante para você começar um desenvolvimento e fazer um teste, que ela já vem numa caixinha bonitinha ali para carregar para cima e para baixo. A CatShark é a mais comum, é a que a gente, por assim dizer, mais tem disponível, né? Cara, esse negócio entra na frente aqui, eu não consigo. Tá, foi. Então, do lado da direita, o CatShark é uma plaquinha já de desenvolvimento, que você conecta no USB do micro, roda o software de calibração e faz todo o teste com ela. Mas ela já é mais num formato não tão industrializado, por assim dizer. Você tem uma placa e mais nada. O interessante dela é que você vai avaliar um outro tipo de montagem de ótica, né? E vamos continuando. Aí você tem a Great White, que já usa um laser, né, o VCL, tá, um fotodiodo. Essa aqui é uma das que atingem as maiores distâncias, né, dentro desses kits de desenvolvimento da Renesas. Tá? Obviamente, todos esses kits daqui são nossos. Tá? Depois eu vou mostrar os kits de terceiros. E o kit que a gente usa para medição, para detecção de pessoas no ambiente, né, que é o Hammerhead, tá? Usado mais nesse tipo de aplicação, né? Se você tem uma aplicação que você quer, por exemplo, aquela história do controle, entrou alguém na sala, acende a luz, tem alguém chegando na porta, abre a porta, esse tipo de aplicação, esse é o kit mais interessante para você usar. Mesmo esquema. Ele tem uma placa USB que você faz a comunicação com o PC, roda um software da Intersil lá e você consegue fazer toda a calibração, medida e avaliação do sistema, tá? Um kit que PMOD, né, da Digilent, eu não sei se todo mundo é familiar aos produtos da Digilent. A gente tem vários módulos desse para a plataforma Synergy, tá? Mas basicamente é um PMOD, que é uma porta serial com alimentação, e você vai espetar isso no seu kit, ler com o microcontrolador os dados, calibrar, controlar e sair rodando. Uma coisa interessante para ver nessa imagem, que eu falei da parte de permeabilidade, né? Você vê que ele usa uns tubos de cobre aqui entre o emissor e o receptor. Tá? Não confia no plástico para isso. Esses módulos geralmente são de baixo custo, mas esse também já não é da Renesas, tá? É da Digilent. Falando um pouquinho do Hammerhead, né, que é para detecção de pessoa. Tá? Ele é um reference design que usa o emissor receptor da Osram. Tá? Você tem duas opções, conforme a distância que você vai trabalhar. Tá? Até de 3 metros ou mais, ou 2 metros ou mais. E aí a gente sugere os part numbers de detector e emissor, tudo da Osram. A maior parte dos nossos reference designs com esse tipo de aplicação já fazem esse casamento, né, do emissor com o receptor para já facilitar a vida de quem vai desenvolver. Você não vai ter que ficar caçando o que funciona melhor para cada aplicação. E, obviamente, a gente tem o suporte da Osram para isso também. Se a gente precisar de alguma coisa diferente, eles também ajudam, né? Então, sugerir algum emissor, receptor mais voltado à aplicação que você tem. Tá? Então, comparando com as outras soluções, né, de detecção passiva, né, por infravermelho, os famosos PIRs, você tem distâncias que variam de 5 metros a 12 metros, tá? Aliás, de 2 metros a 12 metros, mas são, como o próprio nome diz, são passivas, né? Então, se o objeto que você está tentando ver se está chegando ou não está se movendo mais lentamente do que o sistema atualiza, tem uma série de coisas aí que ele não vai conseguir detectar. E já o
o time of flight vai medir a distância efetivamente de alguma coisa. Se ela estiver parada, se mexendo, uma temperatura diferente, a temperatura é igual ao ambiente, nada disso importa. Ela está medindo efetivamente a distância entre o seu sensor e o objeto, tá? Então é um método bem mais seguro de detecção de pessoas. E aí, por último, e não menos importante, deixa eu mostrar dois módulos, né, já desenvolvidos por parceiros nossos, né, lá da China, para quem gosta de comprar direto da China. Então, são parceiros que desenvolvem sensores de medição de distância, né? Então a gente vai receber um produto pronto, você não vai ter que se preocupar com montagem de ótica, de nada disso, é só seguir o manual dos caras, se ele atender o seu range de detecção, né, que esse cara aqui, no caso, vai até 10 metros de detecção, tá? Só o que você precisa saber e comprar. Obviamente, se você for desenvolver, fale com a gente. E um outro sensor também de um parceiro, né, que é também chinês, da RPercent. Tá? Então, basicamente é só para você saber que a gente tem também o produto pronto já, se você não quiser desenvolver o seu. Ok? E, bom, basicamente o que eu queria mostrar hoje é isso. Ninguém fez nenhuma pergunta no meio do caminho das teorias malucas envolvidas? Ou todo mundo já conhece o time of flight, ou não sei. É isso aí, André. Muito obrigado pela apresentação. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida aqui. Obrigado, viu, André? Uma das coisas que me chamou a atenção foi no esquema dos CIs serem programáveis, né? E você conseguir medir nível de luminosidade através da I2C, né? Sim. Então, nos sensores que são de luz e distância, você consegue configurar várias coisas nele, por exemplo, rejeição de luz ambiente, você consegue medir a luz ambiente, você consegue fazer a calibração dele conforme varia o ambiente de trabalho. Né? Isso é muito importante para, por exemplo, o celular. Né? O celular, no momento, ele está medindo uma distância ou uma luminosidade em ambiente aberto, no sol. No outro, ele está num ambiente fechado com uma luz fluorescente. Então, tudo isso você precisa de ter uma calibração dinâmica. Né? Conforme a situação, você tem que recalibrar o sistema para ele conseguir fazer essa medida de distância de forma mais precisa. Né? Tá joia, obrigado, André. André, eu queria que você deixasse o seu contato pro pessoal aí. Bom, para quem não tem ainda, eu vou colocar aqui no chat. Tá joia. E André.oliveira, só falando aqui para ficar registrado no vídeo. André.oliveira@renessas.com. Isso. Diz aí, André. Aí, esse kit do Time of Flight, do 29501, a gente tem ele aqui no Brasil. Se alguém quiser fazer algum teste, quiser conhecer melhor como que funciona, porque uma coisa é ficar falando na apresentação aqui, outra coisa é você falar, eu tenho uma necessidade e eu quero testar na minha aplicação. Por exemplo, ali o Java está perguntando medir o nível de água. O Leonardo está na ligação aqui, está no chat, que o Léo estava trabalhando com uma aplicação dessa. Sim. O Rinaldo perguntou qual o custo desse kit. Esse kit normalmente, cara, a gente não vende ele, a gente tem ele aqui para emprestar, ou a gente vai, leva, faz uma demonstração e você testa na sua aplicação. Se você quiser comprar, eu não tenho o custo dele, mas ele está disponível DigiKey, Mouser, desculpa por falar DigiKey, mas a Mouser tem ele normalmente em estoque, tá? Sim. Então, o Bruno está perguntando também. Desculpa te cortar, André. Tá. Pode continuar. O ideal seria fazer uma cotação direto com a distribuição, tá? Mas normalmente a gente mais empresta o kit, vai, faz demonstração, deixa todo mundo rodando e depois o cara faz a placa dele, entendeu? Sim, o Bruno pergunta sobre se os sensores eles funcionam com o ambiente
com muita poeira. A gente tem a aplicação dele para silo, tá? Medir nível de grãos dentro de silo. E funciona bem. Tá? Obviamente o sensor fica no topo apontado para baixo, então não tem deposição de material no sensor. Mas a poeira no meio do caminho mesmo, ele funciona bem. Tá joia. Leonardo, se você quiser adicionar alguma coisa na parte do sensor com poeira e da água, a água eu não lembro se a gente fez algum teste. Eu lembro de alguma coisa sobre, mas precisaria pesquisar. E a parte do combustível é a mesma coisa, é um líquido, né? Você tem que ver qual que é a reflexão dele. Tem até aqui. Naquele. Opa. Os materiais, ele fala de espelho ou vidro transparente. Ele não fala efetivamente de líquidos aqui. Materiais. Seria fazer algum teste. André, o Aloysio comenta sobre sensores para combustível em tanque. Sim, vocês já fizeram um teste? Não, mas seria o mesmo caso da água, né? Da detecção do líquido. Tem que ver como que funciona a reflexão dentro do ambiente ali confinado. E obviamente vai ter que fazer uma caixa estanque aí, IP65, IP alguma coisa para funcionar com o combustível, né? Não explodir. Tá. Então tá jóia, André. Mas muito obrigado. É o que o Leonardo falou ali. A gente, dependendo desses materiais mais exóticos, você precisaria fazer um teste mesmo no ambiente. Tá jóia. Muito obrigado, viu, André, pela apresentação. Obrigado, Leonardo, pelo suporte aí ao vivo. Eu gostaria de agradecer, em nome da Mouser, né? Em nome também da Renessas aqui, que foi nosso convidado, pela presença de todo mundo, tá? Essa gravação vai ficar disponível no site do Embarcados, né? embarcados.com.br/webinars, tá? Lá na página da conferência. Amanhã a gente tem uma apresentação também da ST Microelectronics, que vai fazer a apresentação com a gente lá em São Paulo. O Fábio Souza vai fazer a apresentação com vocês, junto com o William. Tá? Eles vão falar sobre o Algo Builder, uma ferramenta gráfica para criação de algoritmos. Então amanhã vai ser o 5º dia. Tá? Durante essa semana a gente trouxe conteúdos sempre às 2 horas da tarde. Gostaria de agradecer a todo mundo que está vendo, todo mundo que está compartilhando, ajudando a criar também esse interesse, né, em todas essas ferramentas apresentadas. Gostaria de novo de agradecer o André por ter vindo e feito essa apresentação exclusiva aqui na conferência. Obrigado, viu, André? Eu que agradeço, Thiago. Tem uma pergunta ali do Rinaldo sobre medição de velocidade. Velocidade é um negócio um pouquinho mais complicado de você medir, tá? Com esse tipo de sensor, ele não é voltado para esse tipo de aplicação, tá? Aí tem que entender melhor que velocidade que ele quer medir para ver se a gente tem alguma outra coisa dentro da linha de produtos que a gente pode usar. Porque a gente tem, por exemplo, sensores magnéticos dentro da linha que podem ser usados no lugar do encoder, por exemplo, para você fazer a medida de velocidade angular. Então, manda um e-mail aí sobre essa dúvida do medição de velocidade, Alexandre, para a gente ver se a gente consegue te ajudar com algum dos produtos nossos. Tá ok? Obrigado. Obrigado, André. Deixa eu repetir seu e-mail aqui ao vivo, só para ficar registrado na gravação. andré.oliveira@renessas.com. Obrigado, André. Tiagão, muito obrigado. Até a próxima e vamos nos falando aí. Tá bom. Obrigado, pessoal. Vejo vocês amanhã, então, ao vivo aqui no Embarcados. Falou? Tchau, obrigado. Valeu. Valeu.